Programa Edson Silva. Informação com credibilidade. Senhoras e senhores, estamos de volta aqui pela Cidade FM 87,9, transmitindo ao vivo no nosso canal no YouTube e também no Facebook para todo o país, para todo o planeta. Hoje eu não vou apresentar, vou destacar ele não, você vai ver ele aqui agora, vai ouvir também através do som da Cidade FM e nos acompanhar aí através do YouTube, nos canais que você tem imagens ao vivo aqui nos estúdios da Cidade FM. Senhoras e senhores, Luiz Berto, bem-vindo, Luiz. Bom dia, meu filho, bem-vindo, sou eu que digo, você é bem-vindo aqui à minha cidade, voltar, matar a saudade dos meus amigos e o ambiente onde eu nasci, onde eu fui criado e onde se desenvolve toda a minha obra. Tudo que eu escrevi, devo a Palmares, os personagens, todos eu retirei daqui. Principalmente o livro de crônicas, A Prisão de São Benedito e outras histórias, né? Que eu conto a única cidade do mundo onde um santo conseguiu ser preso. E por frequentar a zona, né? Essa história está contada no livro. Então, A Prisão de São Benedito e outras histórias. As outras histórias, os outros personagens, as outras figuras. Eu sou suspeito, Luiz Berto, de falar do seu trabalho, porque eu sou fã de carteirinha, né? Então eu acompanhei o trabalho, eu tenho lido. Aí a satisfação de ser entrevistado por um leitor aí é dobrada para quem escreve. Então, eu queria mostrar aqui, porque os nossos amigos estão nos acompanhando, a carreira de Luiz Berto no mundo da literatura é uma coisa fantástica. Eu gostaria de mostrar aqui, inclusive, obra por obra. Vamos pela ordem, Luiz Berto, para a gente poder mostrar aqui qual foi o primeiro desses trabalhos aqui. Foi A Prisão de São Benedito. Tá aqui. Certo. Eu li, inclusive, não foi... Tá aqui. Esse aqui é A Prisão de São Benedito. Eu li, eu acho que uma da... Que já está, não custa nada ressaltar, na 6ª edição. Na 6ª edição. Essa que você tem aí na mão é a 6ª edição. Eu li a primeira. Você deve ter já engordurado. Foi nos anos 80, foi feito alguns acréscimos, foi fotografias, inclusive, foram acrescidas. Um texto do meu saudoso e querido amigo, grande poeta Orlando Tejo, o homem do Zé Limeira, o poeta do absurdo. Ele fez um texto sobre a prisão de São Benedito, que eu incorporei a essas edições. Um texto que me honra muito, vindo de quem veio, do Orlando Tejo, falando particularmente sobre uma das crônicas aí, a crônica que fecha o livro, chamada Nós, os Meninos de Palmares. Luiz Berto, eu li essa obra aqui na primeira edição. E como já te falei, sou fã de carteirinha, naturalmente, mas olha, eu acho uma obra fantástica, porque ela retrata muito daquilo que nós tínhamos aqui, que com o passar do tempo, com o avanço da tecnologia, com a modernidade, foi se perdendo pelo caminho, não é verdade? Exatamente. A paisagem, tanto a paisagem física quanto a paisagem humana, não são mais a mesma, né? Natural, normal, com a evolução do tempo. Mas aí eu fico grato a mim, quer dizer, eu fico feliz de ter resgatado essa paisagem humana da minha infância, da minha pré-adolescência, e retratado esses tipos na Prisão de São Benedito e outras histórias. E vários outros que eu ainda estou aí me preparando. Porque esse livro aqui eu destaco porque li. Os demais eu estou tentando, porque às vezes é o tempo, né? Eu leio muito mais à noite, de madrugada, quando dá um tempinho eu consigo me aprofundar na leitura. Porque ler por ler, eu não sou muito adepto de ler por ler. Eu leio procurando ali detalhes, viajando. Esse livro, por exemplo, aqui, eu estava lendo ele na minha casa e de madrugada eu gargalhava. E a minha família dizia: o que está acontecendo? Esse cara tá ficando meio louco? Não era. E quando saiu para a sala, eu estava com o livro de desculpe, é porque eu não consegui. E faltou aí a história do Paquinha, né? Paquinha, que era o que chamava naquele tempo malandro de jogo. Malandro de jogo não era bem malandro o termo, não era bem... Era a profissão. Ele vivia de roleta pelas feiras, nas cidades aqui da Redondeza, Jaquinabuca, Água Preta, com aquela roleta, arrancando dinheiro dos matutos, o cabo apostava ali naquelas na hora. Festas e feiras, né? Festas e feiras. Então uma roleta, um jaburu, como se chamava antigamente, um pano assim com os números e tal. E ali onde era o antigo mercado, hoje é aquela praça ali ao lado da matriz, tinha um salão onde o grande bicheiro, o maior bicheiro de Palmares, o Zeca Pé de Gato, nosso saudoso Zeca Pé de Gato, instalou ali um salão, tipo um cassino. E o Paquinha ficou lá com a roleta dele.
Um belo dia, o então promotor de Palmares, outro saudoso, a figura daqui, doutor João Batista Guerra Barreto, inventou de fechar o cassino, né? Acabar com aquele jogo ilegal, e foi lá com a polícia e já entraram quebrando tudo, metendo o cacete, e o doutor Guerra Barreto à frente da... Quem é o dono daqui? Aí Paquinha, esse deve ser o senhor, né? Pra entrar quebrando tudo desse jeito. Isso parece muito com aquela história do cara que vem com um carro irregular velhinho e o guarda de trânsito para, né? E o cara tem que estacionar o veículo e diz, cadê o documento do carro? Quem é o dono desse veículo? É o senhor, né? Porque você apita, eu tenho que parar. Você me pede o documento, eu tenho que te entregar. Aí você diz, vai pra frente, vai pra trás, pisa ali, pra ver se tá acendendo. Quer dizer, o dono do carro, de fato, é você. Eu apenas estou conduzindo aqui ele momentaneamente. É mais uma história parecida com então essa. isso me deu uma alegria muito grande retratar o Bildo Tacho, meu querido amigo Bildo Tacho, o maior cachaceiro dessa beirada de rio, que é a história da cidade. Acabei de passar ali na Rua do Limão, que era onde ele morava, e bateu uma saudade no peito de rever o Bill. Nasci e me criei aqui, nunca consegui ver o Bill sóbrio. Tava sempre cheio de cana e conversando besteira pela rua. Ô Luisberto, só para poder a gente falar um pouco mais a respeito dessa obra sua aqui, quando você vem a Palmares, assim, você hoje tem quantos anos? Vou fazer 74 agora em agosto, no mês de agosto. 74. Eu sou de 46, tá certo as minhas contas? Isso mesmo. 74 é isso 74. que eu faço agora, né? E há quanto tempo? É difícil fazer conta, porque depois que a gente passa dos 60, não faz muito, mais, né, se ficar lembrando. Faz muito questão de... Tô pedindo pra você ajudar aí a me fazer as contas. Lisberto, há quanto tempo você, quer dizer, já não reside mais em Palmares? Eu saí daqui no ano de 1964. Faz muito tempo. Quando então. eu tinha de menor ainda, 17 anos, na famoso período quando os militares tomaram o poder, e a gente aqui tudo metido em política estudantil, metade esquerda, metade direita, Estados Unidos e Rússia, a Guerra Fria, a gente fazia política estudantil. E quando os militares tomaram o poder, eu fui um dos que foi gentilmente convidado a me retirar daqui. Dei uma carreira tão grande que fui parar lá no estado de Goiás. Agora mesmo eu passei com meu amigo Walter, que foi quem veio comigo lá de Recife, ali na Praça Bispo Pereira Alves. E foi naquela praça, 4h30 para 5 da manhã, que meu pai e minha mãe foram me deixar para eu pegar o carro para fugir. Um ônibus que ia para Caruaru, um ônibus da aviação Princesa do Agreste. Meu pai, que era forte, macho, sertanejo, chorou, a lágrima caiu. Mamãe, que era fraquinha, tímida, foi forte. Meu filho, vá-se embora. Botou uma nota de 5 assim no meu bolso e disse, eu prefiro ver você no meio do mundo do que desmoralizado aqui, vá-se embora. Então hoje de manhã, quando eu passei ali na praça, eu me lembrei desse lance. Então essa carreira que eu dei, que começou ali na praça, passou em Caruaru, onde eu peguei outro ônibus, e que levou 7 dias de Caruaru até São Paulo. Esse ônibus levou. Os ônibus iam parando, parava de noite, né, dormia os passageiros. Me lembro de uma cidade chamada Jeremoabo, no interior. Não era um ônibus oficial, não era um ônibus que fazia esse trajeto aí? O ônibus da empresa Aviação Princesa do Agreste. Ah, da empresa mesmo. Que não existe mais, né? Porque as estradas naquela época eram muito difíceis, né? Era difícil, estrada de terra, e o ônibus parava toda noite, não era direto a viagem, parava, por isso que levou 7 dias, né? E a gente chegou em São Paulo, me lembro bem, 7 dias depois. E minha mãe e meu pai vieram ter notícia minha quase um mês. Naquele tempo não tinha telefone DDD, não tinha internet, era uma carta levava 15, 20 dias para chegar. Quando encontrava o endereço, né? Exato. Quando encontrava o endereço. E o famoso carteiro aqui de Palmares, o Grilo é que entregava a carta, né? Ele saía pelo meio da rua, cri, que a gente já sabia, tá vindo o carteiro, ele ia entregando. Então foi o Grilo que entregou a primeira carta que eu mandei pro meu pai e pra minha mãe. Ficaram aliviados. Aí você foi embora, aos 17. Aos 17. Para tirar um documento chamado certificado de reservista, eu tive que me alistar, né? Porque é aquele documento indispensável para você trabalhar, para ter um emprego. Você tinha que ter um certificado. Aí, resultado, incorporei ao Exército. Fui civil, 1965. No ano que eu entrei para o Exército, dia 5 de janeiro, eu incorporei,
Naquele mesmo ano, o Exército fez um concurso interno, estava precisando de sargentos burocratas, porque o Exército tem uma escola de sargento das armas, lá em Minas Gerais, forma infantaria, cavalaria, mas o Exército estava precisando de burocratas. Eu, que era um datilógrafo arretado, fiz o curso de datilografia aqui na escola Hamilton, ali onde era o antigo Cine São Luís, com a professora Guiomar, dava 180 toques no minuto. Passei lá, resumindo a história, no mesmo ano que eu incorporei como soldado, naquele mesmo ano eu fui matriculado no curso de sargento burocrata. O ano seguinte eu saí terceiro sargento. Fiquei 4 anos no Exército, saí porque fiz concurso para o serviço público, para a Câmara dos Deputados, mas ainda consegui ficar 4 anos. Saí daqui, corrido pelo Exército, e daí 1 ano depois eu era sargento desse mesmo Exército. Do mesmo Exército. As ironias da vida, né? E fui... E aí você seguiu. Agora, de fato, quando você começou a escrever, você já escrevia nessa época já aqui em Palmares, não? Lia muito, no tempo que os jovens liam. No Na tempo biblioteca que Palmares Fenelon tinha Barreto. Fenelon Barreto. E frequentava a livraria de seu Odilo, que já também não existe, que é no fundo da Catedral. E tem uma história, inclusive, aqui no livro, né? Da viagem de Brasília A pé para Brasília, onde o chefe daquela expedição era o filho de seu Odilo, dono da livraria. Aquela parede de fundo da catedral dava para a Vigário Baixos. ali a esquina, porque digamos assim que a catedral seja na esquina e a esquina que está no fundo dela era ali que era a livraria, onde hoje tem uma igreja do Reino Universal, aquela Avenida Frei Caneca. Ali naquela esquina era a livraria do seu Odilo, que nós frequentávamos. E foi ali que com 16, 15, 16 anos eu tomei, por exemplo, me apaixonei pela obra de Castro Alves, quando eu lia pela primeira vez o livro Espumas Flutuantes, no tempo que jovem lia, né? Foi ali que eu li O Inferno, de Dante Alighieri, né? E tomei conhecimento principalmente da obra de Castro Alves. Então eu lia mais do que escrevia. Eu comecei a escrever exatamente quando eu saí daqui. Eu já saí com a cabeça cheia de lembranças. Na verdade, o primeiro livro que eu escrevi não foi A Prisão de São Benedito. Foi o primeiro que foi publicado. Mas quando eu saí daqui, no ônibus, eu já fui fazendo as anotações que viriam a ser o futuro romance A Guerrilha de Palmares, onde eu conto exatamente Retrata esse período. Esse período, aquele período agitadíssimo, um período assim fantástico aqui, não só em Palmares, mas em toda essa região da Mata Sul, durante o governo de Miguel Arraes, um período histórico movimentadíssimo e cheio de fatos que eu retratei, romanciei no meu livro A Guerrilha de Palmares. Quando as pessoas falam, Lisberto, sobre a volta da ditadura, às vezes estão cansados do regime democrático e eu não entendo porque eu fico tentando me aprofundar no tema e não consigo encontrar caminhos, porque os relatos que eu ouço de quem viveu aquele período turbulento do país, não é, são difíceis, complicados. E a gente se ouviu muito, inclusive na campanha próxima passada, à presidência da República, a gente viu falar muito, não, é bom que a ditadura volte, porque a gente começou a vivenciar um excesso de casos de corrupção pelo Brasil inteiro. Aí hoje você, uma pessoa que viveu aquele momento de forma muito efervescente, muito participativa, o que é que você diz para essas pessoas que pensam assim? Quando eu escuto a pessoa falar isso, eu fico rindo quando eu penso que houve uma eleição que o candidato eleito teve 87 milhões de votos. Isso aí, como é que você pode chamar isso de ditadura? Uma eleição aberta, livre, democrática, um candidato bateu o outro em segundo turno, vai disputar uma reeleição, pode ganhar ou não pode ganhar. O que é isso? Um regime aberto. Isso. Uma democracia. Você não pode dizer que isso é uma ditadura, um regime de força. Não, é escolhido eu digo o pelos seguinte, eleitores. as pessoas estavam querendo que o regime voltasse, antes, inclusive até da própria eleição do Bolsonaro. As pessoas falavam assim, é bom que volte a ditadura, porque haviam tantos casos de corrupção de políticos envolvidos que achavam que seria bom para o país a volta de um regime ditatorial. Você que viveu isso, diz o que para essas pessoas que... Não tem nada de bom ali. Nada de bom em qualquer regime ditatorial, qualquer regime fechado. Os regimes fechados de hoje em dia são exatamente os regimes comunistas de esquerda, uma ditadura sanguinária, cruel, como a da Coreia do Norte, um regime atrasadíssimo como o da Ilha de Cuba, e aqui nossa vizinha Venezuela, o povo morrendo de fome pela rua, um regime comunista socialista. Então sou muito mais o regime aberto
Não foi bom para o Brasil aquele período. Foi, não estou dizendo que tenha sido mal. De todo ruim. Não estou dizendo que teve o seu lado, por exemplo, construir uma ponte Rio-Niterói e construir uma transamazônica sem ter havido desvio, sem ter havido a roubalheira, sem ter havido corrupção, já é um período positivo. Mas eu, particularmente, acho que devia ter sido eleições abertas e democráticas, certo? Okay. E não escolhida, até porque na época do governo dos militares havia uma eleição indireta, escolhida pelo parlamento, pela Câmara, mas era um voto que você não podia confiar, né? Pressionado, como todo jogo político, aquilo ali dependia de conversa, de compra de voto, de compra que eu digo entre aspas, né? De você negociar, fechar um acordo ali, fechar acordo e tal, certo? Agora, inegável que tivemos paralelamente ao período da censura, ao período da repressão, mas a repressão era reprimindo outra tentativa de implantar outra ditadura, né? Uma querendo derrubar a outra. Então foi assim reprovável, que eu digo, só sobre esse aspecto, que não foi eleito. Entendi. Democraticamente não houve a escolha. Não houve a escolha, mas esse aí é outro aspecto. Para a gente poder encerrar aqui a apresentação desse livro, Luiz Berto, que história aqui você retrata que seja mais engraçada que você escreveu aqui? Porque todas elas, para mim, é como se eu estivesse mergulhando num passado, num momento distante, vivendo aquele momento, com aquelas crianças, indo lá para o banho do Pirangi, como você bem retrata aqui. É uma coisa muito que quem lê gostaria de ter vivido. Olha, você está me pedindo a mais. Isso aí, esse critério, eu deixo o julgamento eu digo assim na sua opinião como escritor, porque você, pra mim, foi além todas... de retratar, você viveu essa história. Exatamente, porque quando eu descrevo, por exemplo, em Nós, os Meninos dos Palmares, a caminhada que a gente dava daqui, de dentro da cidade, até chegar embaixo da ponte do rio Pirangi, aquilo ali mora dentro do meu coração. E eu escrevi do jeito que eu sentia na época. E tanto que tem um trecho da crônica que eu digo que num dia, na volta de um desses banhos, caminhando ali pela beira do rio, voltando do rio Pirangi para Palmares, antes de chegar na usina 13 de Maio, antes de passar em frente à casa do usineiro Dr. Leopoldo, me veio um pensamento, a lembrança. E o pensamento era o seguinte: daqui a não sei quantos anos eu ainda vou sentir saudade disso aqui. E realmente até hoje eu sinto. Eu escrevi isso na crônica. Daqui a não sei quantos anos eu vou sentir saudade disso. Desse barulho que a água está fazendo, se encachoeirando aqui nas pedras, e desse panorama que eu vejo aqui na minha frente. E você tem encontrado com pessoas que viveram essa época junto com você para tratar de pessoas tão distantes? Os amigos são raríssimos, poucos, né? Daquele período, daquele tempo. Fernando Gata, o Antônio Maromba, cujos nomes eu cito aí, já não tenho mais contato. Alguns já se encantaram, alguns já partiram, e de outros eu simplesmente não tenho notícias. Luiz Berto, nós estamos conversando com o escritor palmarense Luiz Berto, um homem de sucesso, não tenho dúvida. Agora me diga uma coisa, daqui do São Benedito, que é esse livro aqui que eu vou mostrar para você, está na 6ª edição, você pode encontrar esse livro nas livrarias, não é, Walter? Da editora Bagaço, você pode encontrar. É um livro fantástico, maravilhoso. Você vai conhecer a obra inteira aqui, a gente vai retratar. Isso aqui foi o começo. O que a gente vai ver daqui para frente. É só digitar no Google Edições Bagaço. Que você pode entrando na página da Bagaço, você adquire com toda tranquilidade, com toda segurança. Pode comprar pela internet. Pela internet, com segurança, com tudo. Também Palmares tem pontos, né? No Hotel Una você pode encontrar o livro e no Nordestão. Boa, maravilha. Aí da prisão de São Benedito, o segundo livro seu foi o quê? Desses aqui. Aí, depois da prisão de São Benedito, aí sim, é que veio o Romance da Besta Fubana. Agora, como eu lhe disse, eu primeiro que eu escrevi foi A Guerrilha. Só que ela ficou guardada lá numa gaveta. Certo? Ela não tinha sido publicada. Não tinha sido publicada. Primeiro vai ser publicado, inclusive, uma edição às minhas custas, às minhas expensas, edição do autor, e que me surpreendeu pelo sucesso, foi o São Benedito. Daí para frente foi se repetindo, hoje já está na 6ª edição. Então, A Guerrilha ficou lá no arquivozinho, na gaveta. Aí eu fui trabalhar no Romance da Besta Fubana, que tem uma particularidade. Ele foi escrito à mão, que
não usava computador ainda. Deixa eu falar aqui, Luiz Berto, rapidamente, sobre esse livro aqui. Porque aí tinha ficado nos arquivos, na gaveta, já tinha sido escrito antes da prisão de Seminito. Sim. A capa é esse aqui, essa é a primeira edição. Essa não. Essa já é a segunda edição. Já é a segunda edição Todos do livro. os meus livros têm mais de uma edição. Tem mais de uma edição. É a prova do sucesso. Tá aqui então, esse é o primeiro e depois... A capa retrata exatamente fatos daquela época. O líder comunista Gregório Bezerra, já preso, o ex-governador Miguel Arraes e o de Minas Gerais, Magalhães Pinto, várias figuras aí. São a editora que montou essa capa, com fotografias da época, do período que eu relato aí. Ficou muito legal. Aí veio em seguida este livro, que talvez já está na 4ª edição. É um livro que quem lê o livro se apaixona de primeira. E quem não lê o livro, eu tenho certeza que depois de ler vai se apaixonar. Que é o Romance da Besta Fubana, que é esse livro aqui. Antes de falar sobre esse livro, você acha que aquela história da Besta Fubana, desse ditado popular, deu a Besta Fubana, veio antes ou depois do livro? Olha, porque eu era criança, me recordo disso. Sempre, em todas as entrevistas que eu já dei até hoje, sempre pergunto a origem do porque termo. mamãe dizia, deu a Besta Fubana, quando tinha um negócio que dava errado. Eu aprendi esse termo com a véia menininha, minha avó, a mãe da minha mãe. Eu, o primeiro neto dela, o mais dengoso, que ela cuidava mais, paparicava, era muito agarrada comigo. E até hoje eu tenho uma saudade enorme de dona menininha, minha avó, que a gente chamava de Voeta. Então, Voeta, a velha menininha, quando a gente fazia uma ata, dizia, esse menino tá com a besta fubana no couro. Aí... presumo que seja a mesma coisa que a besta fera do Matuto. Ou o cão no couro, né? Ou o cão no couro, né? Ou o cão no couro. Mas no caso, esse menino tá com a besta fubana no couro. Então, uma entidade que ficou na minha cabeça, uma entidade mística, uma entidade assim fantástica. Besta fubana, besta fubana. Quando eu escrevi o livro e que eu dei o título de O Romance da Besta Fubana, porque ela, a besta, é personagem do livro, uma das personagens principais. E que ano você lançou esse livro? Esse livro é de 83, a primeira edição, 83, 84. Você acha que esse livro aqui projetou você nacionalmente? Olha, Ele foi o responsável pelo boom da sua carreira? Esse livro, assim que eu acabei de escrever, ele... Primeiro, queria ressaltar o seguinte. Ele foi escrito manuscrito. Eu não usava teclado e naquele tempo não tinha computador. Tinha a máquina de escrever. Tudo isso aqui? Ele foi escrito à mão na mesa de um bar lá em Brasília. Todo dia, 7 horas da noite, quando terminava meu expediente no serviço público na Câmara, eu ia para casa e trocava de roupa e ia lá pro bar. O português, o dono do bar, o seu Manuel, já tinha uma mesa reservadinha para mim, com a minha cachaçinha e a minha cerveja. Eu chegava com a minha papelada e danava a escrever. Religiosamente todos os dias? Todos os dias. No dia seguinte, aquele manuscrito que eu tinha feito na noite anterior, eu datilografava numa máquina Olivetti, que era a mais moderna da época, já tinha uma máquina elétrica Olivetti. Aí eu datilografei. A Besta Fubana foi toda escrita à mão, um manuscrito, e no final, quando eu terminei, que eu botei o ponto final e datilografei, deu 600 páginas datilografadas. Essas 600 páginas foram arquivadas em duas pastas que não existem mais hoje em dia, aqueles catálogos grandão AZ, né, pasta AZ, 300 folhas numa, 300 noutra. Eu dei de presente para dona Gessiva, nossa saudosa bibliotecária da biblioteca Fenelon Barreto, os originais ela guardava com o maior carinho. A cheia veio e levou tudo. Levou tudo. Levou tudo. Mas os originais foram escritos assim. Pois bem, quando eu acabei de escrever, um ano, de janeiro a dezembro. No final do livro, aí na última página, você vai ver. Depois do ponto final, eu botei de janeiro até dezembro do ano em que ela foi escrita. Veja aí no final. Uhum. E depois que eu terminei, tirei xerocópia, 10 xerocópias do livro, fui na minha estante, peguei o endereço das 10 maiores editoras do Brasil, localizadas principalmente no Rio, em São Paulo, Belo Horizonte. Tinha um aqui também de Recife, que não existe mais. Mandei, botei no correio e despachei. E fui descansar. Um ano escrevendo isso aí, que eu não tinha a menor esperança que alguém fosse se interessar por isso. Menos de uma semana depois já chegou a primeira resposta.
editora Itatiaia de Belo Horizonte. Já veio uma carta dizendo que aprovava o texto, que o livro era bom e se dispunha a publicar. Junto com a carta já veio um contrato para eu assinar. Agora você imagine um editor, um autor, um pobre autor desconhecido, quietinho lá no canto dele, recebe uma proposta de uma editora grande, né? De uma editora lá do estado, lá do Sudeste, mandando já o contrato. Eu, na hora, empolgado, assinei. Devolvi. Não leu nem os termos. Nem leu os termos, aquele negócio de direito Aquela autoral. letra miudinha. Não deu 2 dias, chegou outra carta. Editora Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, assinada pelo Enio Silveira, o maior editor brasileiro do século XX, um ícone na história da edição brasileira, dono e fundador da editora Civilização Brasileira, dizendo que tinha achado o livro fantástico e que se propondo a editar. Eu quase caí de costa quando eu li, eu não acreditei. Aí respondi para ele, constrangido, aliás, foi essa palavra que ele usou, constrangido, dizendo que eu já tinha assinado com outra editora. Ele tornou a me mandar outra carta, dizendo assim: pelo menos me deu o privilégio de fazer a orelha do seu livro. Eu quase caí de costa, não acreditei. O Enio Silveira, o ícone, o dono da civilização brasileira, pedindo para esse palmarense desconhecido aqui a honra de fazer a orelha do livro. Aí, resultado, pode ver que é ele mesmo que faz. E ele conta essa história. Lá no final ele termina a orelha dizendo: constrangido, pediu ao autor para fazer a orelha. Então, de modo que isso aí foi uma honra inexcedível para mim. E é até hoje. A última edição... Foi um duro golpe pessoal e profissional. Surda frustração dominou-me por instantes e confesso, não pequena inveja. Como não sou totalmente destituído de qualidade, no entanto, esses sentimentos menores logo se viram suplantados por sincero júbilo. Um grande amigo e colega, diretor de editora exemplar, lançaria o romance da Besta Fubana. O dono da editora Itatiaia era amigo dele, eu não sabia também. Ele já era. Ele partiu atrasado. Exato. O cara foi visionário e disse: aqui então é a obra veja minha. aí como é que ele diz. Aí ele diz: felicidade geral da nação e merecido reconhecimento dos méritos de Luiz Berto. Bons ventos impulsionem aos 3: livro, autor, editor, rumo ao sucesso que merecem. Isso é o final. O que ele escreve aí no meio é simplesmente assim, dignificante para qualquer autor. Ainda mais um autor estreante, que era desconhecido. E para resumir a história, tão cedo quanto o livro foi lançado, a editora Itatiaia, inclusive, fez uma coisa que era incomum na época, é incomum até hoje, uma tiragem inicial de 20 mil exemplares, isso nos anos 80, e uma campanha publicitária que envolveu todas as livrarias do país, inclusive com a confecção de um pôster com a capa do livro. O livro foi lançado em outubro de 84, antes do final do ano. No mês seguinte, o livro já estava na lista dos mais vendidos em várias capitais brasileiras. Eu estava até com o Walter ontem lá em casa, o meu amigo aqui, o palmarense, futucando os recortes de jornais antigos, e tem lá, Jornal de Manaus. Naquele tempo, os jornais tinham um caderno cultural, onde se publicava a lista dos livros mais vendidos, da semana, do mês, e a Besta Fubana entrou na lista dos mais vendidos. Estava lá figurando. Do jornal O Globo do Rio de Janeiro, do Jornal do Brasil, entendeu? Vários, inúmeros. Eu vou ler daqui a pouco, Walter, só um segundo. Este é um romance que se destaca entre tantos que foram publicados nesses últimos anos, e por várias razões, entre as quais é preciso destacar O Mundo Mágico de Palmares, sem dúvida muito rico e fantástico, do que Macondo, que deu fama universal a seu autor, Jorge Medawar, do Jornal de Letras do Rio de Janeiro. Um grande crítico literário da época dos anos 80. E leu a obra e fez deu o parecer. Comparar meu livro com o livro de Gabriel Garcia Marques, Prêmio Nobel de Literatura, autor de 100 Anos de Solidão, Macondo, a cidade que ele cita aí, a cidade criada. Isso para mim foi uma honra inexcedível. Todos aqui na orelha aqui do livro da Guerrilha tem várias citações sobre a Besta Fubana dos principais analistas, críticos e resenhistas do país. Isso... Luiz Berto,
Aqui nós temos na última página, na capa, que chama contracapa, né? Contracapa. Nós temos aqui a descrição histórica, científica e literária da instalação da República Rebelada dos Palmares no ano pomposo de 1953. É um pequeno relato. É criação do autor. Isso aí não é a editora. Isso aí foi eu. Já faz parte da abertura do livro. Justamente, é isso que eu quero falar. Aí, como é que você resume aqui rapidamente? Porque a gente vai falar dessas outras obras suas aqui. Como é que você resume essa obra aqui que deu a você, digamos, um espaço, uma visibilidade maior e aí definitivamente você tinha colocado o pé entre os grandes escritores do país? Como é que você resume essa obra aqui? O Romance da Besta Fubana conta a história de uma república que é instalada na cidade de Palmares nos anos 50, capitaneada por um cantador, um poeta, um cantador de viola, um poeta, um sujeito fantástico que desembarca aqui na nossa estação ferroviária num domingo, desce do trem, se hospeda na pensão São Jorge e chega aqui, ele vislumbra que alguma coisa de mágico vai acontecer. Associa-se a um sapateiro comunista, a uma prostituta da Coreia, a um filósofo, meu querido amigo Tele Júnior, e juntos, ainda meio um cego, penitente, pedidor de esmola, raparigueiro e cheio de previsões, se junta esse povo e instala aqui uma república, a República Rebelada dos Palmares, se desligando de Pernambuco, se desligando do Brasil, e para a instalação dessa república eles contam com esse ente encantado fantástico que vem lá do espaço e que é amigo desse cantador de viola. Foi ele que trouxe essa besta, esse ente que veio lá do espaço e chega aqui de madrugada, a multidão ali em redor do mercado, que não existe mais, para minha grande tristeza. Na parte central da cidade. Seu Luiz Portela derrubou, eu falei, mas seu Luiz, você derrubou logo o mercado onde a besta pousou. Ela pousou e durante todo o desenrolado do enredo da história, a besta fica ali em cima, soltando em cima fumaça, do mercado. E ela que dá... Ela as que coordenadas. Serve de guia para essa república. Essa república, todo o livro se desenrola. Revoluciona Palmares. Entendeu? Aí no fim a república termina por conta exatamente da ambição quando se chega ao poder, os grupos se dividem, arengam, cada um querendo mandar mais do que o outro. Isso aí começa. Quem quiser saber o final, compra o livro. Quem compra o livro. O livro também está à venda na internet, você pode acessar. Pode, Edições Bagaço. Edições Bagaço também, a 4ª edição, esse livro aqui é fantástico. Quem leu esse livro, recomenda assim. Eu vou ler esse livro aqui. Quando você vier da próxima vez aqui, a gente vai tratar sobre detalhes desse livro aqui. Tá certo. Luiz Beto, vamos fazer aqui um rápido intervalo para a gente tomar mais um cafezinho aqui, uma água. Certo. E a gente volta daqui a pouco para falar sobre esses outros trabalhos que foram executados por você, trabalhos maravilhosos também, e falar também de histórias aqui do município de Palmares. A gente volta daqui a pouco, depois do intervalo, conversando com o escritor palmarense Luiz Berto. Programa Edson Silva, sempre ao seu lado, a voz em defesa da cidade. Então, fique ligado. Música, notícia, debate, informação e a sua participação. Programa Edson Silva, a voz em defesa da cidade. Cidade FM 9:11. Cidade FM. Cidade FM. Nesta quarta-feira, a partir de 8 horas da noite, estreia na tela do Cine Apollo, Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Arnold Schwarzenegger interpreta novamente o papel icônico de T-800, enquanto Linda Hamilton encarna mais uma vez Sarah Connor. O Exterminador do Futuro, Destino Sombrio, estreia nesta quarta, 8 horas da noite, no Cine Apollo em Palmares. Estreia 8 horas da noite, na tela do Cine Apollo. Cine Apollo, diversão de qualidade acessível a todos. Ingressos a R$5. Projeto Cinema para Todos. Realização Prefeitura dos Palmares e Fundação Casa da Cultura Hermilo Borba Filho. Apoio Rádio Cidade FM 87,9. Sempre do seu lado.
O som do verão é Cidade FM. Programa Edson Silva, sempre ao seu lado. A voz em defesa da cidade, então fique ligado. Música, notícia, debate, informação e a sua participação. Programa Edson Silva, a voz em defesa da cidade. Programa Edson Silva. Informação com credibilidade. Já estamos de volta pela Cidade FM 87,9 para todo o Brasil, pelo nosso canal no YouTube e também na página do Facebook, para você que nos acompanha no som do rádio, no carro, em casa. Muito obrigado pela audiência, você que está nos acompanhando aqui. Quero abraçar todos os nossos amigos que estão nos assistindo agora no nosso canal no YouTube. Pessoal de Tamandaré aqui, o Tassiano Santos, o José Ramos, José Xavier está conosco aqui. Enfim, as pessoas todas aqui, não tem como eu relacionar, que é muita gente. Tem aqui também, quem está nos acompanhando é o Lucas Melo. Ele manda bom dia para você também, Luisberto. Parabenizando a cidade por abrir espaço para diversos segmentos. Um abraço para você e para o Luisberto, grande escritor de O Romance da Besta Fubana. Ele disse que já quer ler o livro. Ele quer ler mais esse livro sobre Palmares. Bom, sobre Palmares aqui, a obra... E um detalhe que interessante ressaltar, né? Puxar uma brasa aqui para minha sardinha, é que o Romance da Besta Fubana, ele recebeu 2 prêmios literários de âmbito nacional, assim que foi lançado. O Prêmio Literário Nacional do Instituto Nacional do Livro, MEC, um órgão do MEC naquela época, ganhou o livro da melhor obra publicada do ano. E também ganhou o Prêmio Guararapes, da União Brasileira de Escritores. O primeiro prêmio do MEC eu fui receber no Rio, na sede da Academia Brasileira de Letras, numa solenidade muito bonita. E o outro prêmio, o Prêmio Guararapes, fui receber em São Paulo, na sede da UBE, a União Brasileira de Escritores. Tive o privilégio de receber o prêmio e ser saudado pelo filho de Graciliano Ramos, o Ricardo Ramos, o escritor Ricardo Ramos, que também já nos deixou, o saudoso Ricardo Ramos. Foi ele que me entregou o prêmio. Então a Besta teve essas 2 premiações, o que muito me orgulhou na época, né? Ô Luisberto, essa questão de escrever um livro e várias obras como você tem, isso demanda tempo, né? Tempo, paciência. Isso é uma função que você fica muito focado. Você tem por exemplo, o Romance da Besta Fubana, você escreveu sentado num bar. Foi. E ali você foi, de forma manuscrita, fazendo página por página. E jamais esperava que esse expediente, tomando cana e tomando cerveja, desse a repercussão que deu, inclusive no exterior. Porque depois que esse livro foi publicado, no mês seguinte ele estava na lista dos 10 mais vendidos da revista Veja, que era... e é até hoje uma das publicações maiores do Brasil, de maior circulação. Logo em seguida eu recebo um telefonema da Embaixada dos Estados Unidos, da Adida Cultural, dona Mary Kruger. Seu Luisberto, eu queria falar com o senhor... Sim, pois não, eu queria marcar uma entrevista aqui com o senhor aqui na Embaixada. Aí eu disse, mas como é que a senhora... conseguiu meu telefone, o telefone do meu trabalho? Ela caiu na risada, quase que dizia assim: a gente tem a CIA, né? Tem um serviço. A gente tem as informações. Eu sei que ela me convocou para uma entrevista e eu fui lá simplesmente para me convidar, em nome do governo americano, o papel escrito que está lá, assinado pelo embaixador, é em nome do governo, me convidando para participar de um seminário internacional de escritores, lá no estado de Iowa, nos Estados Unidos, por conta da repercussão que teve. Realmente fiquei 4 meses lá, 30 escritores de todos os continentes da América do Sul, só tinha eu e o argentino Carlos Gardini, o escritor Carlos Gardini. Então foi outra alegria que a Besta... Avoei nas asas da Besta, fui bater até lá no estrangeiro. Luisberto, a obra está aqui. Você tem, além dela, nós vamos falar das outras obras suas aqui. Agora, o que eu falei, você dedicou
E continua, você continua escrevendo, naturalmente, o escritor só para de escrever quando ele bate a cachuleta, como diz o negócio. Eu tenho um blog que é muito lido, o Jornal da Besta Fubana, me ocupa uma boa parte do meu expediente. Você escreve e que todos me os dá dias. muito tudo, sobre tudo. Fuxico, vida alheia, política, economia, literatura, poesia. E o meu blog tem uma repercussão muito grande porque cabem todas as opiniões. Eu penso politicamente de um jeito, tem leitor meu que pensa de outro e ele tem liberdade total para me chamar de cabra safado, de filho de uma égua, não tem problema nenhum, pode colocar. Então é um blog muito lido por causa disso. Então, mas eu tenho, inclusive estou com um projeto em andamento, outro livro baseado, para variar, num fato acontecido aqui em Palmares. O título do livro é Memórias de Duas Tardes Sangrentas. Eu estou só revisando, trabalhando. Já está pronto ele? Já está prontinho, eu vou dar uma revisada, a editora já está me cobrando e eu estou meio relaxado ultimamente, mas vou entregar a tempo para as edições Bagaço. Um fato, um assassinato acontecido aqui em Palmares, um empregado que matou o patrão, uma vingança, um enredo assim também bem movimentado. Esse é o próximo que eu pretendo entregar. Nas suas obras você retrata muito Palmares, né? Todas as obras aqui têm uma pintada, em alguns tem realmente páginas, um maior número de citações, mas em toda a obra tem uma pintada aqui do município. O único livro meu que não fala de Palmares, que não é ambientado em Palmares, é o Memorial do Mundo Novo. É um romance que foi lançado no ano 2000. Foi uma homenagem minha aos 500 anos do descobrimento. O Brasil foi descoberto em 1500, então no ano 2000 ele fez 500 anos. E isso aí eu dei um mergulho na história do Brasil, desde que o capitão Vicente Yanez Pison andou nas costas aqui de Pernambuco, e já começa o desmantelo da nossa história por aí. Oficialmente, o Brasil foi descoberto na Bahia, dia 21 de abril de 1500, por Pedro Álvares Cabral. Na verdade, 2 meses antes, em fevereiro, o capitão espanhol Vicente Yanez Pison esteve aqui nas costas de Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho, isso documentado, escrito, o diário dele, o relato. Eu abro o livro exatamente com o relato do capitão Vicente Yanez Pison. Então, dos meus livros, o único que não fala de Palmares é isso aqui, Memorial do Mundo Novo, porque foi um mergulho que eu dei na história do Brasil, desde que ele foi descoberto nas costas aqui de Pernambuco e venho até o século XX. É uma história da sem-vergonhice administrativa brasileira, digamos assim. Tem um personagem que é uma coisa assim surreal, porque ele vem desde o século... Ele vem desde o ano 1500 e vem sendo o personagem principal do livro até chegar agora no século XX. Né? Você, inclusive, era servidor público? Fui servidor público, trabalhei na Câmara. Em Brasília? Em Brasília, fui. Então você conviveu ali muito com aquele pessoal. Isso contribuiu para, inclusive, a formatação desse trabalho aqui? Olha, eu entrei por concurso na Câmara dos Deputados, eu era do Exército, entrei na Câmara dia 10 de outubro de 68, já tenho o quê? 52 anos isso. Entrei num tempo em que havia concurso e era concurso sério. Eu era militar, morava no setor SMU, setor militar urbano, lá em Brasília, era sargento do Exército. Nos meus plantões de madrugada, eu passava a madrugada lendo as apostilhas de português, direito administrativo, regimento interno, direito constitucional, Constituição, para me preparando para o concurso da Câmara. E mais uma língua você tinha que escolher, ou francês, ou inglês, ou espanhol, e escolhi inglês. E fui passando um por um em todas as provas, até conseguir a última. Eu me lembro que a última prova, quando saiu o resultado final, que avisaram para os candidatos que os resultados estavam lá, numa sala lá da Câmara. E eu me lembro bem quando a gente chegou lá, o elevador estava quebrado. A gente subiu, todo mundo ansioso para ver, subimos as escadas numa correria e estava aquela fileira de pastas numa mesa assim, bem comprida, as pastas em ordem de classificação de aprovação. Eu comecei da mais baixa, né, prudentemente, e fui subindo e fui me angustiando porque as partes já chegando ao fim não aparecia meu nome. É porque a minha estava lá em 11º lugar, estava entre as 20 primeiras, eu chego a suspirei aliviado. E foi assim que eu entrei para o serviço público na Câmara dos Deputados. Por concurso, repito,
por concurso sério e um concurso isento. Entrei pelos meus méritos. E realmente, o tempo que eu passei lá, eu convivi. E uma das razões de eu ter me aposentado mais cedo, eu requeri minha aposentadoria mais cedo, nos anos de 1999, exatamente foi essa convivência com o que você chamou de figuras, né? Essas figuras que... Mas o doutor Ulisses Guimarães, que foi presidente da Câmara na época que eu ainda estava na ativa, ele tinha uma frase muito interessante. Ele dizia: você está falando dessa legislatura porque você não conhece a próxima, vai ser pior ainda. E as que vieram até hoje, está confirmando isso aí. Uma casa na qual eu trabalhei, que tem um presidente que foi preso, foi para a cadeia, seu Eduardo Cunha, por corrupção. É um negócio assim triste, tristonho para qualquer cidadão, quanto mais para mim que fui ex-servidor. Se o topo tá assim, imagine lá. Lá embaixo. Lá embaixo. Luisberto, nós estamos conversando aqui, você está acompanhando aqui através do nosso canal no YouTube, também na página do Facebook e através do rádio com o escritor palmeirense Luisberto. Luisberto, tem duas outras obras suas aqui. Antes de falar dessas obras aqui, você, como eu falei, se dedicou a vida inteira, até os dias atuais, em escrever, em passar um pouco da história de Palmares, em passar esses contos, esses romances, essas histórias todas, que quando você começa a ler, viaja no mundo fantástico, você vai no passado, consegue dar um pulo no presente, vislumbrar o futuro. É isso o papel do escritor. E eu pergunto, dá dinheiro isso? Você é um homem que conseguiu, digamos assim, você está com 60 e poucos anos. Menino, muito obrigado, mas rebaixou em mais de uma década a minha idade. O cara vai fazer 74, sou com 60. Rapaz, me chama para entrevistar mais, fale isso. Repita isso. E aí eu digo, você conseguiu juntar dinheiro com a literatura, Isabel? Rapaz, no Brasil, que eu me lembre, tem uns 2 ou 3, não chega nos dedos de uma mão só, você conta os que viveram ou que vivem de direitos autorais. Um João Ubaldo Ribeiro, o Jorge Amado, que já partiu, e o seu, como é aquele Paulo que escreve isso? Paulo Coelho. Paulo Coelho, que não é literatura, não é, digamos assim, ficção. Meio que ficção. Não é? De ficção que eu me lembre, né? Aí tem uma história até interessante, meu atual editor, palmarense, conterrâneo, meu amigo, o Arnaldo da Bagaço, né? Que é todos os meus livros atualmente são editados pelas Bagaços. As primeiras edições saíram em outras editoras. Fui editado até por uma editora do Rio Grande do Sul, a editora Mercado Aberto, para você ver como é interessante esse campo de literatura. Uma editora gaúcha, um tema, uma região totalmente diferente, outra cultura, se interessar por um escritor nordestino e um tema nordestino. Pois bem, então a minha atual editora, a Bagaço, que é dirigida, fundada por um conterrâneo, Arnaldo Ferreira, daqui de Palmares, uma das maiores editoras do Nordeste e do Brasil. E que tem aberto as portas mesmo para a literatura regional. Ele teve na minha casa, esse fato entrou para o anedotário. Ele foi lá em casa para acertar comigo. Luisberto, eu vim aqui para a gente acertar as contas. O seu livro está vendendo muito bem, você tem uma quantidade aqui para receber da editora. Eu trouxe o papel, aí eu interrompi. Eu digo: Arnaldo, eu não quero nem um tostão. Ele me olhou assim. Eu digo: eu só quero continuar no direito, que eu sempre tive e exerço até hoje, de dizer para todo mundo que você é caloteiro, safado e ladrão e não me paga nada. Mas, rapaz, ele se arretou. Eu digo: eu só quero isso. Quando eu for entrevistar agora, por exemplo, estou dando entrevista, eu dizer: não, nunca recebi que Arnaldo é caloteiro. Mas ele se danou. Até hoje ele deu um murro na mesa. Vai se lascar, seu filho de rapariga, e tal. Ficou danado. E resultado, o Walter de testemunha disso, ele sabe, né? Nunca fiz questão. Mas, por exemplo... É o amor, realmente. Mas, por exemplo, o que eu quero de direito autoral é quando eu chegar lá na Bagaço, me dá aí 10 volumes meu, dá para um amigo meu, para um presente, autografar, esse tipo de coisa assim. E fico satisfeitíssimo de saber que a Bagaço vende. Porque para imprimir, por exemplo, a 4ª edição da Besta, agora, há poucos meses, a 4ª edição, revisada, bonitinha, eu revisei coisa por coisa, caprichada e trabalhada, é porque o livro está vendendo. Não tem dúvida. Leitor, é um livro volumoso, está aqui, são 384 páginas, é um livro extenso, não é? É uma obra que realmente
vende. Porque felizmente, ninguém vai apesar de ter investir. mais de 300 páginas, até agora não houve ninguém que reclamasse. Todo mundo disse que gostou. Fica um sabor do quero mais, então. Pensar no Beijo da Fubana 2. É. Luiz Alberto Porto está aqui no WhatsApp dizendo o seguinte: está escrevendo um roteiro para cinema da obra da prisão do São Benedito. Quer falar com você depois aí? Você conhece o Alberto Porto, não? Certo. Eu vou te passar o contato dele aqui depois, para que você... ele é aqui de Palmares, e eu vou te passar o contato dele aqui depois. Pode filmar qualquer conto do São Benedito, dá uma obra de lascar. Dá. Você contar a história. Tem o corno, tem o bêbado, tem a prostituta, todas as cidades. Por isso que eu acho fantástico essa obra. Porque, como disse Orlando Teste, toda cidade do interior tem. O mentiroso, o bêbado, o corno, a prostituta. Agora Palmares teve o privilégio de ter o Luiz Beto para contar. Eu digo, rapaz, que negócio é verdade, né? Retratar. A história de Alfredinho. Alfredinho ficava na calçada, sentado no batente, jogando puia para as moças que passavam, e a mulher dele assim, lá na máquina de costurar, era ela que sustentava a família. Alfredinho não trabalhava. E lá vem o barbeiro indo assim, a rua da viração. Aí Alfredinho, na hora que o barbeiro passa, ele: eu só queria que o Rio Una desse uma cheia pra levar os cornos tudo dentro dessa cidade. Aí a mulher de Alfredinho atrás: tu fica quieto que tu não sabe nadar, Alfredinho. Aí isso entrou pro folclore da cidade, né? Verdade. A história do... E inclusive tem um detalhe interessante. Anos depois, eu voltei a Palmares e um amigo me contou que Alfredinho andava com esse livro debaixo do sovaco, de boteco em boteco, chegava e dizia assim: olha o que aquele filho de rapariga escreveu sobre eu. Lê aí! Aí o cabo lia, porque é uma crônica pequenininha, né? Tá vendo? Quando ele chegar aqui eu vou dar um tiro na cara dele. Morreu e não me deu o tiro, o bichinho. Entendeu? Desses fatos todos que você narra aqui, são todos muito interessantes. Eu que digo, dá vontade de você faz aquela viagem no passado, porque ali eu fiz um trabalho, inclusive, aqui, que eu te presenteei, daquele álbum de fotografias antigas. Exatamente, na Casa da Cultura. Quando você vê aquelas fotografias e você lê esta obra aqui, é que você dá um mergulho assim. Aquela coletânea de fotos que você, como diretor lá da Fundação, me presenteou e que eu dei também para outro amigo, um vizinho meu palmarense de Recife, aquelas fotos são da época disso aqui. 1950, 48, 53. Exatamente, é do tempo da minha infância, as coisas que eu conto aqui, certo? Essa edição já é acrescida de, por exemplo, o velho Rabeca, o velho do Pastoril, daqui de Palmares, e do Caboclinho, uma tradição do nosso folclore. Então o velho Rabeca era uma figura que morava e mora até hoje dentro da minha cabeça. Eu escrevi uma crônica aqui dedicada a ele. E nessa nova edição aqui tem uma foto dele. Tempos depois eu consegui. Quando ele morreu, o Jornal do Comércio fez uma matéria sobre ele. O velho faleceu, o velho Rabeca, e publicou uma foto dele. Ele vestido com o cocá, né? Nós temos um arquivo lá da Fundação. Né? Então isso aqui foi muito bacana para mim, o fato de que nessa edição eu poder ter acrescentado algumas fotos. Você acha que essas figuras todas que você narrou aqui têm uma importância tremenda do ponto de vista cultural e das tradições do município de Palmares? Só tem. E essas pessoas, mesmo com o trabalho que é feito, de um volume muito pequeno, eu creio, elas passam meio que despercebidos. Se não tiver um livro como esse para você contar da importância de determinada figura do ponto de vista cultural, essas pessoas passam completamente pela história e qualquer dia alguém vai esquecer isso, não é? Olha, a gente não pode, por exemplo, dizer um Tele Júnior, aquela célebre frase dele que você retrata aqui. Retrata aí. Diga pra gente aí. Foi no dia que eu vim aqui a Palmares, fizeram uma grande reunião lá no auditório da Casa da Cultura, do Cine Apolo, lotou o cinema, fizeram uma mesa, eu fiquei lá no centro, meu amigo Juarez Correia, fazer o lançamento da prisão de São Benedito, onde o Tele Júnior, meu amigo, é retratado, tem uma crônica dedicada a ele, e foi uma recepção, com um microfone aqui, cada um falando. Aí quando tava para encerrar, o Juarez Correia disse assim, tava presidente, se alguém mais quer fazer uso da palavra, aí o Tele Júnior levantou a mão e disse, eu quero. Aí, pois não. Aí ele veio, ao invés de pegar o microfone, ele subiu as escadinhas do palco, ficou lá em cima, nós estávamos na parte de baixo, viramos a cabeça para ver ele no palco, aí disse,
pegou o microfone e disse: eu estou muito feliz de ver aqui o meu nome, porque Luiz Berto me entrevistou para fazer essa crônica. Ele só me fez uma pergunta e eu respondi. A pergunta foi essa: Tele Júnior, qual é sua filosofia de vida? Aí eu respondi: é comer, cagar e dormir. Eu publiquei do jeito que ele me falou. Eu acho fantástico, eu acho fantástico. As histórias dessas figuras que são tão importantes para a nossa história, que eu acho que precisam... E não custa nada, interrompendo antes que eu esqueça, não custa nada ressaltar que o Tele Júnior está nessa crônica e é um dos personagens principais do romance da Besta Fubana. Eu uso o nome e a figura e do jeito que ele era e botei ele como um dos personagens principais do romance da Besta. E esse livro aqui, que inclusive você fala de figuras e também da prisão. É a primeira prisão de um santo no cabaré. Tinha que ser em Palmares um santo ser preso e por exatamente na zona. As raparigas se reuniram e inventaram de fazer uma festa. Toda aqui, ó, no Matadouro tinha a festa, lá no Ferroviário tinha a festa de Santa Luzia, dia 13 de dezembro. Lá em São Sebastião, nas Pedreiras, a festa de São Sebastião, que tem a igreja, né? A festa da padroeira Nossa Senhora da Conceição, dia 8 de dezembro. Aí a rapariga se reuniu e disse: vamos fazer uma festa não aqui tinha também. Festa nenhuma aqui, não teve santo. Lá em cima, cheio de bar de boteco, né? Os homens lá para raparigar. Aí fizeram um altar, enfeitaram com as folhas de bananeira, umas paias de bambu. Foram na livraria do seu Manel Pezão, que vendia embaixo, aí compraram uma estátua de São Benedito. Elas mesmo elegeram o santo. Aí veio o santo pretinho e tal, entronizaram lá, botaram e chamaram a banda. Aí de noite foi farra com sua peste. Aí padre Abílio, que foi o padre que me batizou, soube daquilo e se incomodou. Um santo lá em cima, na zona, sem como é que pode? Blasfemando. Deu parte pro tenente Alberto, falou com o juiz, doutor Moacir deu ordem pro tenente Alberto tomar as providências, acabar com agora, prender a imagem, isso não pode acontecer. Os dois soldados, o Lino e o Josafá, foram lá em cima e pegaram a imagem do santo e tiraram e acabaram com o altar e desceram. O fato que era para ter passado por discreto ganhou o mundo. Veio o jornalista do Diário de Pernambuco, de Recife, fazer a matéria: santo preso em Palmares por frequentar a zona. Aí pronto, ganhou o mundo. Seu Abel Fraga, o nosso grande poeta, né? Que era o grande glosador, não é? Gozador. Não tinha papas na língua, não tem papas na língua. Prenderam São Benedito por frequentar a Coreia. Não foi um gesto bonito nesta infeliz odisseia. Nem nos tempos de Pompeia viu-se tamanho pecado. Um santo trancafiado por frequentar a Coreia. Agora, ô Lisberto, inclusive, você retrata aqui, quando da hora da apreensão da imagem, as piadas é que são fantásticas. Foi. Né? No politicamente correto de hoje ele não tem. Tinha que ser um santo preto mesmo para ir preso aqui. Pô, vai falar um negócio desse hoje, né? A turma do politicamente correto lhe lasca. Isso é história, tradição, a gente tem que preservar. Mas as piadas... Aliás, tem um dos maiores obras da literatura de cordel, né? A briga do fiscal com a fateira. É um clássico da literatura de cordel. A fateira que vendia os fatos, as tripas, os miúdos, chamava de fato. Uhum. Então as pessoas que negociavam na feira com os fatos pendurados, aquelas tripas, eram as fateiras. As fateiras arengaram com o fiscal da prefeitura. O fiscal querendo cobrar uma taxa maior, e elas provocaram uma revolução e danaram o cacete, botaram o fiscal para correr, e os fiscal procuraram abrigo dentro da igreja. Isso é o que conta o folheto. Aí tem um verso que diz assim: São Benedito correu arrodeando um coreto, dizendo: valha-me Deus, que aqui hoje eu me derrito. Tão dando em santo branco, quanto mais eu que sou preto. Agora vá dizer isso hoje. Nos dias atuais, não. Nos dias atuais, um folheto que essa frescura disso, toda, porque eu acho um excesso também, às vezes, de frescura. Frescuragem, um negócio de lascar. Eu pode vir de cacete, que eu não sou politicamente correto, que nem capeste. Deficiente visual, é ceguinho, eu sempre chamei de ceguinho. Deficiente visual, aleijadinho, que eu trato com todo carinho. Aliás, o ceguinho diminui as pessoas. Ceguinho não? é personagem principal, tanto na Besta Fubana, quanto em outros livros meus que eu falo. O ceguinho raparigueiro. O ceguinho raparigueiro, o cego Chico Falote.
Esse é Chico pra torar, Forte. esse é de fazer inveja. Como é, Walter? O da guerrilha. Tem outro cego, o cego Anísio, que é tocador de sanfona e pede esmola na feira. Tá na guerrilha de Palmares. Então o cego é uma figura que mora também na minha predileção, porque foi uma figura que povoou a minha infância. Os cegos de feira, os cegos que ganhavam a vida pedindo esmola. As figuras populares ali Tomavam uma cana enriquecem. arretada. Um cego brabo que sapeou, via dando esculacho na mulher dele. Aí quando ela cutucava, ele tava vindo um freguês. Aí ele fazia ficar, as molinhas, pelo amor de Deus. Aí ficava humilde na hora. Depois aí ele virava e dava outro esculacho. Sua vaca, sua rapariga, não sei o que. E lá vem outra. Aí ele ficava calmo. Deu as molinhas. Pelo amor de Deus. Esberto, vamos falar aqui, o nosso tempo já está indo embora. A Serenata, tem 2 livros aqui também. O primeiro veio qual aqui? A Serenata. Mostra aqui, por favor, a Serenata, enquanto o Esberto fala assim. Ó. Corria os anos 70, eu morava em Brasília e eu estava de férias aqui. Palmares nunca me saiu da lembrança, eu vinha pra cá, tirava férias, ficava sonhando que chegasse o verão para rever o litoral e rever minha terra. Então eu vinha pra cá, meus amigos, minha patota, minha turma. Meu pai ainda tinha a bodega lá na esquina da Coreia, né? Seu Luiz Beto, velho Luiz Beto, que eu tenho... E hoje tem uma praça em homenagem a ele, né? O nome de uma... O nome, e o povo pensa que sou eu, Luiz Beto. Não era o nome do meu pai, é Luiz Beto, né? Que foi, cavei com meus amigos vereadores e deram essa merecida homenagem. Que inclusive a praça, papai era que cuidava. Ele é que mandava cuidar do jardim, não era nem a prefeitura. O chafariz que tinha lá e a bodega dele na esquina da venda. Ao lado da casa onde eu nasci. A zona era lá. O Baixo Meretrício, o chamado Baixo Meretrício, que para mim era uma coisa muito alta, não tinha nada que ser baixo. Então, eu consegui, mamãe me deu a luz na cama, pelas mãos de uma parteira, Dona Marta, que eu nasci, na venda ao lado na casa ao lado da venda dele. Então eu sou um cara que eu coloquei no meu currículo, sou um sujeito que eu tive o privilégio de nascer na zona sem ser filho de rapariga, entendeu? Coloquei isso lá no meu colégio, no meu currículo. Então eu vinha sempre a Palmares, nas minhas férias, para matar as saudades, rever o amigo e me inspirar, né, para meus inscritos. E numa dessas vezes que eu vim aqui, estava na moda um bar chamado Assassinar o Camarão, que era uma música, um samba que fez muito... Assassinar o Camarão. Pronto. Aí alguém aqui, um empresário, fundou um barzinho, Assassinar o Camarão. Ali naquele centro comercial, ao lado da catedral, por ali, onde tem terminal rodoviário, era por ali. Aí eu estou lá tomando cana com os amigos, era um lugarzinho bem apertadinho, um balcão assim em U, a gente com os cotovelos no balcão, uns bancos bem altos, e tome cachaça e conversa. Quando é umas 3 da manhã, eu escuto aquela voz, aquele Nelson Gonçalves, de um violão. Eu fiquei encantado, eu digo, oxê. Aí saí assim do bar e de madrugada no verão em Palmares faz um fog, uma neblina que você parece que está na Europa, em Londres. E eu olhei e não vi nada, só vi a voz. De repente se materializa e passa assim na minha frente um sujeito cantando, atrás dele um com violão e outro com um pandeiro, e do jeito que apareceram, sumiram. Aquilo ficou igual a visão, igual uma mágica, igual um mal-assombro pra mim, entendeu? O grupo como é que se diz? Se Naquela materializou neblina, a visão e sumiu. é curta. Na neblina, ele surgiu da neblina e passou em frente. Foi isso Seguiu. que me inspirou a escrever esse texto aqui. A Serenata. Primeiro uma crônica, eu escrevi uma crônica pequenininha. Um amigo meu lá de Brasília, Luiz Beto, merece uma coisa maior, incumpri demais. Aí eu escrevi a Serenata, que literariamente é um gênero chamado novela, né? É um gênero que está entre o conto e o romance, fica assim, fisicamente a meio termos. Então a Serenata é a história de um grupo que sai aqui na madrugada de Palmares para fazer A cantar. uma serenata. Tosse de cachorro, né? O Zitarão, meu amigo Zitarão, o saudoso Zitarão, que tocava violão, a patota do meu... O Everaldo, o Everaldo, que era o nosso grande cantor. E hoje de manhã, quando eu estava vindo para cá, passei na rua Luzia Pedrosa, que é uma das ruas onde se passa essa serenata aqui de madrugada. Então eu descrevo a paisagem aqui do Matadouro, que naquele tempo chamava Bairro do Matadouro, essas ladeiras onde eles veem. E hoje é bairro de Santo Antônio O ali. enredo se passa todo durante a madrugada. Então a serenata é uma história encantada, que ele sai naquela madrugada palmarense, aquela madrugada mística, onde acontece
um monte de coisas assim inexplicáveis, e que termina a história, o cara morre, o cantor, mas ele não sabe que morreu e continua cantando. E a serenata vai para o infinito, e assim, quem quiser ler, quem quiser saber, vai ler o também. livro. E por fim, histórias que nós gostamos de contar. Este livro aqui. Essa história foi esse livro. 70 anos, meu aniversário de 70 anos, eu estava numa cadeira de roda, tive um piripaque da bexiga lixo, uma insuficiência cardíaca, uma crueldade da natureza. Tá lá no diagnóstico, insuficiência cardíaca por alcoolismo. Ora, rapaz, o cara que bebe não devia ter nunca insuficiência cardíaca, né? Que nome estranho. Aí o cardiologista tô em abstinência compulsória há 4 anos, entendeu? Por conta disso. Então, sou um paciente obediente, não tomei mais nenhuma bicadinha. Mas aí, os amigos se reuniram, resolveram fazer uma festa, comemorar os 70, veio meus filhos de Brasília, meus netos, veio gente até do Rio Grande do Norte e tal. Aí, meu editor, o Arnaldo, dono da bagaça, pegou umas crônicas que eu tinha, falando histórias que nós gostamos de contar, histórias domésticas, as histórias do meu filho. Tive o privilégio de ser pai depois dos 60, de modo que agora, 70, eu tenho um filho adolescente. As histórias, né, do meu filho, as minhas histórias que eu vivi, e muitas outras coisas que eu não contei no São Benedito, que eu vou reservar para um livro de crônica. A história, por exemplo, que virou sucesso, a história do Canidé e o Agiota, uma história que aconteceu comigo e com o poeta Orlando Tejo, uma poesia que Orlando escreveu. Inclusive meu grande amigo Jessier Quirino até aproveitou nas apresentações dele, faz um sucesso tremendo. É uma das histórias que está contada aqui. Aí eu botei esse título, Histórias que nós gostamos de contar. Um livro leve, um livro, né, ligeirinho, com coisas miúdas, né, que aconteciam. Meus amigos, vocês conheceram aqui a biografia do meu amigo Luiz Berto, que está conosco aqui nos estúdios. Luiz Berto, você acha que com o avanço da tecnologia, com essa modernidade toda que ainda está por vir, que eu acho que a gente tem 10% da perspectiva do que ainda há por vir, né? Com o passar do tempo, a gente tem a tecnologia entrando nas vidas de todos. Você acha que as pessoas vão perder o hábito de ler o livro físico aqui, por exemplo, comprar o livro, levar para casa, folhear? Olha, dos males o menor. Se perder o hábito físico de pegar o livro, lê na tela. Lê na tela. Pelo menos. Hoje muita que gente inclusive já tem muitas. Você acha obras. que isso tira a acho, beleza da sua obra? Não tira a beleza da obra, mas tira o gosto Sim, pessoal o da pessoal, leitura. Eu é. adoro pegar o livro, sentir o cheiro. Eu não gosto de ler na abrir, tela, né? futucar, entendeu? Isso aqui é que eu acho arretado. Virar a página, marcar, molhar o dedinho, entendeu? É. Isso é que eu acho arretado. Aí vai do gosto de cada um. O principal, o importante, é que a pessoa receba o recado que a gente passou. Não deixe de ler, seja na tela ou seja aqui no livro. Mas o livro, para mim, é uma coisa insubstituível, isso aqui. Eu também acho. Pegar o livro físico, levar, botar embaixo do travesseiro, acordar com ele na cama, de lado e folhear. Não vez tem por coisa outra. mais... Para mim, a história que eu conto da Besta Fubana, sem essa capa não estaria completa, com todos os personagens, com a Mara Brotinha, com a própria besta aparece aqui, desenhada. Então, isso aqui é, fisicamente, é a materialização do espírito daquilo, da minha criação. Essa capa aqui foi criada... Deixa eu mostrar a capa aqui, ó, para que você retrate essa capa. Eu achei interessante. A Mara Brotinha? Tem a Mara Brotinha. Tá aí, essa aí. Tem o comandante, Coronel Natanael, o general-presidente, tá aí também, com um turbante na cabeça. Tem o cego raparigueiro, Chico Folote. Tem o Tele Júnior. E tem a besta por trás de todos eles ali. Maravilha. E a bandeira da República, se você vê qual é o que é que tá no centro da bandeira... Não dá nem pra gente falar aqui, mas dá pra mostrar aqui. Luiz Berto, eu quero te agradecer aqui. Infelizmente eu queria ter o dia inteiro pra gente conversar aqui, que eu sei que você tem muita história pra contar. Claro que esse é o primeiro de vários encontros que a gente vai ter aqui, porque o nosso propósito é levar a arte, trazer a cultura e mostrar realmente que Palmares é uma cidade
que tem uma bagagem fantástica em todos os segmentos, e principalmente na literatura, né? Olha, eu sentia muita falta, confesso a você, desde que a Besta fez sucesso, passou a ser vendida no Brasil inteiro nos anos 80, até do Festival Internacional de Autores de Toronto, no Canadá, eu fui chamado para participar, consequência do sucesso que o livro tinha feito, um dos maiores festivais literários do mundo, convivi até com gente que era prêmio Nobel lá, e fui um dos autores brasileiros naquele ano convidado. Antes de mim teve lá João Ubaldo Ribeiro, teve Lígia Fagundes Telles, teve Moacir Sclia, eu fiquei muito honrado. Pois bem, eu, no começo, com esse sucesso todinho, eu ficava às vezes pensando, né? Pô, lá em Palmares ninguém me lê, não sou falado lá em Palmares. Era compensado com o meu sucesso lá fora, né? Eu digo, bom, pelo menos eu estou sendo lido lá fora. E esses anos todinhos, agora eu estou tranquilo. Já é a 3ª ou 4ª vez que eu venho aqui dar entrevista, falar do meu livro. Agradeço demais, quer dizer, eu estou sendo... A obra do palmarense está sendo reconhecida dentro da sua cidade e a obra que retrata essa cidade. Fico muito feliz, fico felicíssimo com esse... E para todos nós, somos palmarenses, é uma satisfação tremenda, fantástica, porque a gente sabe o quanto você representa para essa cidade, tendo em vista que você é uma das pessoas que mais propaga o município. E hoje, Palmares, com todos os seus escritores, aí vem Hermilo, vem Ascenso, vem Luiz Berto, vem outros que virão no futuro, que retratam o município, que levam a imagem daqui, que, enfim, divulgam a nossa cidade. São figuras extremamente importantes, que não podem jamais ser esquecidas. E a Besta quase virou filme, viu? Uma grande cineasta brasileira, quase Tezuka, não, vamos Tezuka aguardar, Yamazaki, ela se interessou, entrou em contato comigo. Presumo que o projeto não tenha ido para frente por causa de questão de recursos, porque essa besta aí, para botar essa besta voando aqui nesses ares, só uma produção hollywoodiana. Mas eu ainda, ao que me consta, ainda tem gente estudando essa possibilidade. Luiz Berto, eu quero te agradecer, o nosso tempo foi embora. Eu quero realmente agradecer penhoradamente ao Walter Portela, que está conosco aqui. Walter, use aqui esse microfone, por favor. Deixa eu ver se está aqui ele. Você vê se... Vá, fique à vontade agora. Bom dia, Edson. Bom dia aos ouvintes. Walter é assessor da Bagaço. Trabalho, exatamente. Eu sou agente literário, na verdade. Não, você falou o termo errado. Ele não é assessor, para mim. Ele foi nomeado Xeleléu número 1. Meu outro amigo, Coronel Reginaldo, que é outro leitor, tá brigando. É o Xeleléu número 2. Ele tá querendo tomar o lugar de Walter, de Xeleléu número 1. Mas Walter é uma figura, mas é uma satisfação muito muito grande de estar aqui, que isso é importante para todos nós, por uma questão muito simples. É uma honra, uma satisfação muito grande de estar aqui no programa, Edson. Primeiro, não só pela audiência, mas estar perto de uma pessoa. A gente tem um amigo, ídolo e escritor. Então isso para mim é tudo. Isso é um presente fantástico. E o Luiz Berto nos honra muito, né? Porque quando você estava aqui fazendo a apresentação rapidamente com relação aqui à Guerrilha, e quando exatamente um dos críticos, maiores críticos de literatura desse país, faz essa comparação da Besta Fubana, o Palmares é importante para Luiz Berto, exatamente baseado no romance da Besta Fubana, como Macondo é importante para Gabriel Garcia Marques. Quer dizer, Cena de Solidão, você faz uma comparação dessa linha do realismo mágico, isso é uma das coisas mais fantásticas. Então, Gabriel Garcia Marques é prêmio Nobel. Né? Exatamente. Então, veja bem, não é só o Luiz Berto, né? E tem muita gente que escreve, mas eu digo a você com muita propriedade. O Luiz Berto tem contribuído de uma maneira fantástica, extraordinária. Inclusive, este ano, agora em maio, vai haver exatamente o Festival de Literatura da Zona da Mata Sul, né? O Festival de Literatura Mata Sul. E os homenageados são duas pessoas muito importantes para o nosso município. O grande educador e comunicador, né, um homem de rádio, de jornalismo, que é o professor Douglas Miranda Marques, e Luiz Berto como escritor. Isso é uma honra para toda a Zona da Mata, para toda a região, e como você disse bem, né, assim, com muita propriedade, você foi muito feliz quando você registrou aí. O Luiz Berto sempre levou o nome de Palmares, não foi para todo o Nordeste, para o Brasil e para o exterior, né? Premiadíssimo. Então isso é uma honra, satisfação. Então todo palmarense tem orgulho sim da obra de Luiz Berto e do que se escreve nessa cidade. Então isso é um momento fantástico, extraordinário, e você está de parabéns de abrir exatamente espaço aqui na Rádio Cidade,
exatamente para fomentando essa questão cultural literária. Isso é muito importante. Eu trabalho na Editora Bagaço, faço um trabalho de divulgação e de vendas, e também, logicamente, nos meus horários vagos eu sou agente literário, né, de todos aqueles que escrevem, mas de uma forma especial do Berto. É o Xeleléu. Número 1. Reginaldo, tá difícil você tomar esse lugar. Luiz Berto, muito obrigado pela sua Obrigado presença. a vocês, obrigado aos ouvintes pela atenção. Meus amigos, Sucesso. muito obrigado. Estamos de volta amanhã a partir de 8 horas da manhã. O nosso convidado desta quinta-feira será a doutora Sandra Abrantes. É isso? Está na programação aqui? Deixa eu só conferir. Isso, doutora Sandra Abrantes, a neuropsicóloga. Nós vamos conversar com ela amanhã a partir de 8h30 da manhã aqui no nosso programa, transmitido pelo nosso canal no YouTube e também na página do Facebook. Obrigado a Walter Portela, obrigado a Luiz Berto, grande escritor, sucesso ainda mais para você. Nós vamos ver esses seus trabalhos aqui no filme, no cinema. Eu tenho fé que a gente vai poder acompanhar lá e aí a gente vai saber que existem obras que retratam tão bem o Nordeste, Palmares, essa região, seus trejeitos, suas tradições, quanto aquela obra do Ariano Suassuna, né? Porque as pessoas, o mundo inteiro se encantou pela obra depois que viu ela no seriado da TV, que viu no cinema, e falta pouco, porque depois que a gente se aprofunda no trabalho que foi feito, e certamente um cineasta vai encontrar aqui o caminho de fazer com que essa obra ande ainda mais. Tomara que a sua praga bem rogada pegue. Um abraço para você, obrigado a todos os abraço. nossos ouvintes. Nos encontramos amanhã, minha gente. Um abraço.